O que eu vou fazer com o link de todas essas análises? Eu vou deixar, né, gradualmente no chat. Enquanto a gente vai fazendo análise aqui, gradualmente eu vou colocando o link no chat para a galera que quer pegar. E quando toda a live acabar, eu vou colocar na descrição da live também todos os links lá bonitinho para a galera, tá bom? Então, deixa eu só beber um pouco mais aqui de água, pessoal, porque eu tô com sede, tô falando pra cacete. Ok. Vamos puxar aqui mais um ativo. Vamos para Ethereum. Vamos falar sobre Ethereum agora. Ethereum BRL também. Tá bom? Então o gráfico, o preço aqui vai ser já em reais, certo? E vamos falar, né, sobre Ethereum. O que é Ethereum? Como funciona? Tá bom? Também vamos falar um pouco sobre Ethereum. O que é Ethereum? E como funciona? Conheça a tecnologia Ethereum e descubra por que foi criada e qual a diferença para o Ether, tá bom? O Ethereum é uma tecnologia e o Ether é o token, né? É o token do Ethereum, basicamente assim. O Ethereum é a criptomoeda, o Ether é a criptomoeda em si, o Ethereum é o nome da tecnologia, certo? Ethereum é uma rede de código aberto que utiliza a tecnologia de fundamento do Bitcoin, o blockchain, e é capaz de executar contratos inteligentes, apesar de serem comumente comparados, né? O Bitcoin e o Ethereum, apesar de serem comumente comparados, o propósito de ambos é extremamente diferente. O Bitcoin é um sistema monetário eletrônico que permite a realização de pagamentos sem a necessidade de um intermediário para validar as transações, enquanto a Ethereum expandiu as capacidades do Bitcoin de modo a criar uma rede que permite a execução de códigos de programação de aplicações descentralizadas, tá bom? O que é Ether? ETH. Como eu disse, olha só, esse aqui é o código do token Ether, que é um token da tecnologia Ethereum. Ether é o criptoativo utilizado na plataforma para pagar pelos recursos computacionais gastos para executar as aplicações descentralizadas. Dessa forma, não exerce apenas as funções de uma criptomoeda, mas também de um combustível. Isso é importante, tá bom? Essa parte aqui, ó, não exerce apenas as funções de uma criptomoeda, mas também de um combustível. Eu vou até tentar marcar ela aqui. Será que eu consigo? Não. Vou tentar marcar ela, ó, um verdezinho, para ficar um pouco mais destacado. Ainda tomando como exemplo o aplicativo de notas, caso você queira alterar alguma nota que escreveu, precisará do poder de processamento da rede, pelo qual você pagará uma taxa em Ether, que pode ser assim considerado como combustível digital na medida em que permite o processamento das alterações realizadas. Basicamente, esse Ether é como a Binance Coin. A Binance Coin é uma plataforma da Binance, é um token da Binance, disse plataforma, mas é um token, é um criptoativo da Binance, que é utilizado dentro da plataforma para conseguir comprar e vender, né, criptoativos. Você pode converter para Bitcoin, converter para bom, enfim, digamos que é o dinheiro da plataforma. Então, basicamente, o Ether é o dinheiro da Ethereum, da tecnologia Ethereum, é o combustível digital dessa plataforma, tá bom? E aqui para baixo a gente já fala sobre Cardano, né? Mas primeiro, claro, vamos fazer uma análise aqui da Ethereum, ou do Ethereum, nem sei. Vamos falar aqui sobre Ethereum. Pronto, vocês podem ver também que o gráfico da Ethereum ele tá em alta, né? Tá em alta linda, entendeu? Então, tá bem em alta. Se eu tento pegar essa LTA aqui, ela ainda é válida. Show? Eu acredito que o preço vem tocar nela, tá bom? Mas a gente ainda está no diário, certo? Bora lá no gráfico semanal, porque o semanal é muito mais assertivo. Bem, nesse momento, o preço ele tá... Cara, ele tá... Não tá tanto dia assim seguido, tá, sei lá, 2 semanas de alta aqui. Se calhar no diário tá mais, né? Nem tanto também, tá bem irregular. Entendeu? Tá bem irregular. Eu teve um boom aqui em janeiro. Foi interessante, retração. Quer apostar quanto que essa retração aqui foi em 61, pessoal? Essa retração aqui foi em 61 de Fibonacci. Se eu traçar Fibo, essa retração muito provavelmente foi em 61. E se eu tivesse atento nesse tempo, eu iria comprar Ethereum. Bora ver? Vou traçar Fibo, olha só. Máxima, olha só, 61. Dito e feito, pessoal. 61 de Fibo
E eu poderia estar comprado com preço-alvo em R$ 8.344, que seria uma valorização de quantos por cento do capital? Opa, de 62%, 63% mais ou menos. Digamos que esse seria o preço-alvo, então seria aí que eu sairia da operação, né? Mas olha que lindo, pessoal, olha que lindo. Mostrei para vocês que a estratégia não é brincadeira, não. Mas sem falar de gráfico passado, né? Vamos falar de gráfico futuro, vamos falar do que vai acontecer para a gente ganhar dinheiro. Bom, aqui nesse momento no Ethereum, se eu traço uma fibra desse ponto aqui no gráfico diário, pessoal, dessa mínima para essa máxima aqui, eu vejo que o preço ele quase chegou no alvo final e ele começou a retrair. Pode ser que essa retração volte lá para cima e toque no preço final para voltar a cair, tá bom? Pode ser que ela faça, olha só, esse movimento que está fazendo agora de queda, chegue, sei lá, nesse ponto, venha buscar de novo. Opa, venha buscar de novo aqui, menos 27 para voltar a cair. Pode ser que isso aconteça, mas pessoalmente, eu já vi alguns movimentos assim no gráfico, tempo de teletudo, né? E eu acho, sinceramente, que o Ethereum ele vai cair para uma região parecida com essa aqui, ó. Opa, queria pegar Fibo e peguei a seta. Que ele vai cair para uma região dessa aqui, tá bom? É 61. Porque está confluindo com menos 27. Eu acho que pode chegar nessa região ou também em 78. Confluindo com 68. Tá bom? Pode chegar nesse ponto aqui no diário. E no semanal, que é geralmente onde eu de fato tomo decisão. Bora ver lá o que está se passando no semanal. Opa, bora pegar aqui, ó. Gráfico semanal. Show? Abrir aqui o semanal, bora ver. Se eu traço o Fibo, olha só, dessa mínima aqui para essa máxima, a gente ainda tem um candle vermelho que está se formando e ainda faltam 5 dias para fechamento dele. Então, Ethereum, pessoal, basicamente essa oportunidade aqui é muito boa, tá bom? É um ativo muito forte, é um ativo interessante demais para deixar à parte. Eu confesso que eu não tenho dado tanta atenção como esse ativo merece, não tenho dado tanto, eu tenho ficado bem... Não tenho analisado quase esse ativo, para ser sincero. Mas parece bem interessante essa formação aqui, porque se voltar em 61, dá-lhe. Eu acho que vai lá para menos 27, que é 11 mil reais, hein? Mas essa LTA aqui também, ela tá tão íngreme, entendeu? Ela tá tão brusca. Sei lá, se eu ajustar para isso aqui, não é uma LTA válida essa lá, não. Eu tô tentando forçar a barra para pegar a entrada, mas aquela não é válida. Essa aqui ainda eu posso dizer que é. Essa LTA aqui, se calhar, ainda é válida. O preço, cara, eu acredito que o preço vem em 61, hein? Mas se não vier 61, pessoal, pode ser que lá no diário ele chegue no 61 do diário ou conflui. Não conflui. Simplesmente não conflui. Eu acho que, cara, eu acho que ele vai chegar no 61 do diário e vai basar, vai lá para cima. Entendeu? Deixa eu só tentar explicar melhor. Eu acho que o preço, pessoal, pode chegar aqui no 61 do diário e ir para 10 mil reais. Mas depois de 10 mil reais, vir de novo para a região aqui do semanal, que são 7 mil. Eu acho que ele pode fazer uma expansão ainda lá para... Olha só, pode fazer essa retração para 61 do diário. Do 61 do diário e buscar o menos 27 do diário. Tá bom? E buscar lá para 10 mil reais, certo? E depois de 10 mil reais... vi buscar os 7 mil aqui da 61, do gráfico da Fibo de 61 do semanal, para depois de 61 e buscar menos 27 lá do semanal, tá bom? Eu acho que isso pode acontecer, que é basicamente em 11 mil reais. Mas, cara, sinceramente, tá bom? Eu vou deixar essa dica aqui para vocês. Sinceramente, se fizer esse movimento e vier buscar 61 do semanal, eu não vou ter como alvo menos 27 do semanal, não. Vou ter como alvo 61. 68, que seria 12 mil reais. Pessoal, fiquem bem atentos no Ethereum, tá bom? Fica bem atento aqui, que eu acho que essa oportunidade aqui também é muito boa. Como a Ripple... Perdão. Como a Ripple, ela tá meio louca com esse processo aí. Cara, eu acho que Ethereum tá muito show, hein? Se cair para 61, voltar lá para menos 27 do diário, que é mais ou menos nessa região, e vir buscar 61 do semanal, ou já vi buscar 61 do semanal direto, também pode acontecer. É bem interessante pegar uma ordem aqui de compra. É bem interessante. Stop abaixo do 100, tá bom? Que, por exemplo, se você investir aqui, se o preço chegar no teu stop, vai ser uma desvalorização de 20% do seu capital.
tá bom? E se no teu alvo, vai ser uma valorização de 58%. Então, é um risco-retorno muito bom, né? A gente não pode dizer que não. É um risco-retorno de 3-1, basicamente, essa operação. Se ela acontecer, se o preço chegar aqui a 61, eu acho que eu vou comprar, pessoal. Eu acho que eu vou comprar. Mais uma vez, reforçando aqui, não é uma recomendação de compra e venda. Alô, CVM. Show. Vamos passar para o outro ativo, que é a ADA.